E aí galera, beleza? Hélio Tabuleiros BR, hoje para fazer um review de Tigris e Eufrates do Reiner Knizia. Para mim um dos melhores designers, né, um dos meus preferidos. Ainda falta jogar alguns jogos dele, né? Falta jogar o Ra, o Samurai, tem alguns outros que eu quero também conhecer, que é o Through the Desert, Taj Mahal e o Amun-Re. São alguns jogos que eu quero jogar antes de dizer, nossa, esse aqui é o melhor, né? Vamos jogar todos antes de dizer qual que é o melhor jogo dele. Mas pra mim, sem dúvida, esse no momento é o meu preferido dos jogos dele, né? Dos que eu já joguei até o momento. Jogaço, né? Um jogo de 97, teve uma repaginação agora em 2008, foi lançado pela Mayfair Games. Depois foi lançado, né, mais recentemente foi lançado pela Fantasy Flight, que é essa versão aqui que eu possuo. Tem algumas diferenças, né, da versão antiga. Os tempos aqui são de plástico e na versão anterior é de madeira. A arte das tiles são diferentes. São bem diferentes, a arte das tiles. Os líderes também são de madeira. Eu vou estar mostrando aí a diferença entre uma versão e outra. Os pontos de vitória são cubos de madeira, da mesma cor, né? O azul é gordura, enfim, cada um tem a mesma cor. Vou explicar como é que funciona isso aí, o que tem no jogo a mais também, tem algumas coisinhas a mais no jogo do que nas versões anteriores. E Tigris e Eufrates é baseado na antiga e fértil Mesopotâmia, com jogadores construindo civilizações por meio de colocações de peças. Né? Você vai colocar tanto as tiles, quanto as peças dos líderes, quanto os templos. Eu vou estar explicando como é que funciona cada colocação. E é dado aos jogadores diferentes líderes, né? Que são os 4 líderes, são as 4 cores, né? A verde, o azul, o vermelho e o preto. O verde simboliza o comércio, o azul simboliza a agricultura, o vermelho simboliza a religião e o preto, que é o rei, né, ele simboliza o governo. Os líderes são usados para coletar pontos de vitória nessas mesmas categorias, né, agricultura, comércio, religião e governo. O objetivo do jogo é você estar coletando pontos de vitória, né, com seus líderes, e quem tiver o ponto de vitória, o maior ponto de vitória na menor pontuação, na sua menor pontuação, ganha, né, no final do jogo. Então você não pode estar focando em apenas um dos líderes para poder estar pontuando. Você tem que pontuar todos iguais, né, ou mais ou menos igual, para você estar nivelando ali e no final você não ter um com menos ponto, né, com bastante, né, abaixo dos outros, com muita diferença dos outros 3. Então a ideia do jogo é essa aí, você está sempre tentando nivelar a pontuação dos 4 líderes. Deixa eu fazer o setup aqui do jogo. Você vai colocar uma tile vermelha, né, que simboliza os templos, em cima de cada um desses símbolos aqui. Esses símbolos são chamados, né, de ídolos Shedu. Então você vai colocar um templo em cima de cada um desses símbolos, que são as tiles vermelhas, com um tesouro em cima de cada um dessas tiles. Então para cada templo, um tesouro. Você tem a opção de escolher entre 4 ações no jogo. Em cada turno, você vai poder fazer 2 dessas ações, mesmo que sejam repetidas, não tem problema. Primeira ação, colocar uma tile, você vai pegar uma das suas tiles, você vai colocar adjacente a um templo, a um líder, você pode colocar adjacente a um líder, ou isolado, não tem problema. Só que isolado você não vai estar ganhando pontuação, eu vou estar explicando como é que funciona essa pontuação. Você pode colocar um líder, qualquer líder de qualquer cor adjacente, né, do seu, né, na verdade, você pode colocar qualquer um dos 4 líderes adjacente a um templo, nunca na diagonal, né, sempre ortogonal, então
você vai poder colocar um líder ou mover de um templo para outro. Você pode mover de um templo para qualquer outro templo ou retirar o líder. Então, colocar o líder, mover o líder ou retirar o líder. É a segunda ação possível. Sempre um espaço vazio, né? E o líder nunca pode ser colocado num rio. Sempre, né, ao lado do templo, mas, né, adjacente ao templo, mas nunca sobre um rio. Nesse caso aqui, por exemplo, ele não poderia estar. Tem que ter um desses 3 espaços aqui. Colocar uma tile de catástrofe, que cada um dos 4 tipos de líderes, né, você vai poder escolher entre o touro, o leão, o jarro ou a flecha. Então, cada um desses 4 tem 3 tiles. É a tile de conflito, que eu vou explicar como é que funciona, e 2 tiles de catástrofe. As tiles de catástrofe você pode colocar sobre qualquer tile, menos as que tem tesouro, né? Menos os templos com tesouro. Mas as duas você pode colocar em cima de qualquer uma. E nem em cima de monumentos, né? Você não pode colocar em cima de monumentos quando eles são feitos, enfim. Eu vou explicar também como você cria os monumentos. Mas não pode ser colocado em cima de monumentos e nem em cima de templos com tesouros. Mas em cima de qualquer outra tile pode ser colocado. E ela imediatamente destrói aquela tile. E ela fica até o final do jogo, né? Até o final da partida. Então, você pode, uma das opções também é colocar uma tile de catástrofe ou trocar tiles. Você tem que estar sempre com 6 tiles na mão, atrás do seu shield. Vamos dizer que eu sou o touro. Ele vai estar, as minhas tiles vão estar sempre aqui atrás do shield, né? Então você vai sempre colocar atrás do shield para ninguém ver tanto os seus pontos de vitória que você for coletando durante o jogo, quanto as suas 6 tiles. Então essas 6 tiles, você, eu estou precisando de ponto de outro, né? Você tem 4 verdes, um preto e um vermelho. Só que você precisa pontuar azul, que esses 4 aqui você já tem muito. Então você pode pegar essas 4, por exemplo, as 4 verdes, ou todas, até 6, de 1 a 6, você tanto faz, pode trocar. Se você descartou 4, pega 4, se descartou 6, pega 6, enfim. E você vai ter essa opção. Então, dessas quatro ações, você vai poder escolher 2 toda rodada. Colocar uma tile ao lado de uma outra tile, de um líder, né, ou isolado, tanto faz. Colocar ou mover um líder, colocar ao lado de um templo, ou mover para outro templo, ou retirar um líder, né? Você vai poder colocar, mover ou retirar. Colocar uma tile de catástrofe, né? Você vai poder colocar em qualquer lugar do jogo, menos em cima do monumento e de um templo com tesouro, ou trocar tile, né? De 1 a 6 tiles. E como é que marca ponto? Então vou explicar aqui agora a pontuação. Vou dizer que eu coloquei o rei do touro aqui, foi a minha primeira ação. Aí vem o meu oponente, coloca uma tile aqui. Nesse caso, o rei ele pontua de qualquer tile. Então, se o meu oponente colocou a verde aqui, eu imediatamente vou pegar aquele ponto e colocar atrás do meu screen todo. Então, minha pontuação e minhas tiles estão aqui atrás do screen. Aí eu vou e jogo uma tile preta e pontuo também. Ele coloca, por exemplo, o líder vermelho dele aqui. E a partir de agora, ele vai, toda vez que ele descer eu ou ele, né, ou qualquer outro jogador, descer uma tile vermelha de tempo, ele pontua. Então é assim que funciona. Os verdes pontuam com tiles verdes, desceu a verde, ele pontua, ele pega um ponto de vitória verde. O vermelho desceu um tile vermelho, ele pontua um vermelho. O azul desceu um tile azul, ele pontua
Só que a tile azul você só pode colocar nos rios. Nenhuma outra tile, nem líder, pode ir nos rios. Só as tiles azuis podem ir nos rios e as azuis não podem ir fora do rio também. Então, só no rio. No caso aqui, ele pontuaria um azul, né? Ele ia pegar para ele lá um azul. E desceu o azul aqui, desceu um verde. Tem um verde aqui no reino. Um reino é um local onde tem um templo e líderes, né? Aí já é ou um líder. Tendo um líder já é considerado um reino já, de qualquer cor, né? E esses aqui não são reinos, não tem nenhum líder, então não são considerados reinos. E por aí vai. Então, desceu uma tile verde, tem um líder verde, imediatamente pega um ponto verde. Desceu, tem um líder vermelho, desceu uma tile vermelha, ganha um ponto vermelho. Tem uma tile azul, tem um líder azul, desceu uma tile azul, ganha um ponto azul. E o rei, né, que é o preto, qualquer tile que descer, ele pontua. Então, se descer verde, ele pontua um verde, vermelho, ele pontua um vermelho, preto, ele pontua um preto, azul, ele pontua um azul. E tem uma questão que é o verde também. O verde, ele tem uma questão a mais aí. Por exemplo, se eu conectar um templo ao outro, dois templos, o verde, que é o comerciante, né, que é o líder do comércio, o líder comerciante, ele escolhe um dos dois tesouros para pegar. No caso, se você tiver, né, ligar um reino, um templo ao outro, e o templo tiver essa borda, então o tesouro tem que ser pego daquela borda. Como nenhum dos dois aqui tem borda, ele escolhe qualquer um dos dois. Vamos dizer que ele pegou esse aqui. Então, como é o verde, né? Então, o touro, então vem para mim no caso. Para que servem os tesouros? Os tesouros eles servem como um ponto de vitória para qualquer um dos seus 4 pontos de vitória, né? Tanto para o azul, para o preto, para o vermelho ou para o verde. Então você vai somar esses tesouros à sua menor pontuação de pontos de vitória. E aí vai ver quem ganhou. Então é muito bom você tá colocando o seu mercador, né, tentando, né, pelo menos colocar o seu líder comerciante nessas ligações de tempos, e vale muito a pena você estar pegando esses tesouros. E assim vai expandindo os reinos, né? Cada um vai colocando, pode colocar junto, pode. O ideal é que os jogadores estejam sempre tentando montar o seu reino, mesmo que mais afastado para estar pontuando, mas uma hora ou outra os reinos vão se ligarem de alguma forma. E é nesse momento que rola os conflitos. Tem conflitos também no jogo. Se tiver 2 líderes da mesma cor no mesmo reino, por exemplo, esse aqui é um reino, mesmo tendo dois templos ligados, ele é um reino só. Então, se tiver um líder da mesma cor, por exemplo, aqui nesse caso ele não poderia, né? Que teria que estar ligado a um templo. Né? Os líderes eles têm que estar adjacente a um templo ortogonalmente, como eu disse. Então, aqui estaria errado, aqui estaria certo. Então, esse aqui é um reino. Então, vem o jogador, né, o meu oponente, com um leão, e coloca um preto aqui também adjacente ao templo. Já tem o preto, então rola um combate. Como é que rola o combate? A revolta, esse aqui é chamado de revolta. Tem 2 da mesma cor no mesmo reino, ele colocou, né? Então ele é o atacante e eu sou o defensor. Quem colocou o líder é o atacante e eu sou o defensor. A revolta, como é que é resolvida? Ele vai colocar um número de tiles de templo, né? Tiles vermelhas, mais essa adjacente. Então ele tem 1 e eu tenho 2 adjacentes, já nesse momento. Então vamos dizer que ele coloque 2. Então ele tem 3. Eu só vou poder jogar se eu empatar, então eu tenho que ter pelo menos uma tile na mão. Todos esses usados vão ser descartados. Todos os que são a mais aqui vão ser descartados. Então ou você empata ou não joga, né? Ou perdeu, né? Você perdeu. No caso, se eu tiver aqui, empatou 3-3, ele descarta os dele, eu descarto o meu e o líder dele volta para a reserva dele. Se eu perco, por exemplo, ele jogou 2 e eu não tenho outro para jogar, então tá 2-3, né? Então
eu perco o meu líder, ele descarta deles, os dois que ele jogou, meu líder volta para minha reserva e ganho um ponto de vitória vermelho, né, no caso aqui, pelo combate, né? Então ele vai ganhar um ponto de vitória nesse caso aqui, se ele ganhar o combate, ou eu vou ganhar um ponto de vitória se ganhar o combate. E tem a guerra. A guerra, como é que funciona? A guerra funciona quando você liga dois reinos e nesse reino já tem um líder da cor do reino que está sendo ligado. Então, dizer aqui, eu liguei esse reino. Nesse momento você coloca, que ligou os dois reinos, você coloca a tile de conflito naquela tile que está ligando os dois reinos e rola o conflito, né? Tem dois vermelhos. Então, o que acontece? De qualquer cor, né? Se fosse, por exemplo, aqui, se fosse o azul. Então, como já tem o azul aqui, vai rolar um combate azul. E como é que funciona? Você vai contar o número de tiles de um reino e de outro, né? Separado pela tile de conflito, né? Que você colocou em cima daquela tile que ligou os dois reinos. Então, no caso aqui azul, ele vai ter 2 e eu vou ter nenhum. Né? Não tem nenhum azul no meu reino, nesse reino aqui, e nesse outro reino tem 2. Então eles vão jogar a tile daquela cor. Se for vermelho, vermelho, se for preto, preto, se for verde, verde, mas nesse caso é o azul, então eles vão jogar. Então aqui no caso ele já está 2-0. Então o touro tem que jogar, pelo menos tem que jogar 2. Então quem está o jogador da vez joga primeiro, quem colocou a tile. Então vamos dizer que é o leão. Então ele não tem azul, tem 2. Mesma coisa da revolta. O touro, que é o defensor, ele só vai jogar se ele tiver pelo menos 2. Então empate da defesa. Então se ele tiver uma, não vale a pena, ele vai descartar à toa aquela tile. Então vamos dizer que ele tem que o leão jogou uma e o touro só tem uma. Então ele não vai jogar, perdeu. O que acontece? O líder sai, né? Volta para a reserva. Mas vamos dizer que ele tem 2, ele jogou 2 e ele, né, empate da defesa, ele ganhou. Então ele descarta as 2 que ele jogou e todas as tiles azuis são descartadas do reino que perdedor, são descartadas junto com o líder. O líder volta para a reserva, as tiles são descartadas. A tile de combate volta. Nesse momento esse reino cresceu e esse diminuiu, né? Esse é um reino agora e esse é outro reino, eles se dividiram. É assim que funcionam os combates. Tanto a revolta, que é colocar um líder da mesma cor no mesmo reino, e a guerra, que é você ligar 2 reinos onde um reino tem o líder da mesma cor do outro reino. Então é assim que funciona o combate. Você ganha 1 ponto de vitória para cada tile descartada e pro líder, né? Então você vai ganhar aqui, no caso foram 2 descartadas, então o touro vai ganhar 2 pontos de vitória azuis, mais 1 pelo descarte do líder azul. No caso, se o leão ganhasse, né, como o azul não teria nenhuma tile para descartar, o leão ganharia apenas pelo descarte do líder aqui azul, né, do touro. Então ganharia apenas 1 ponto. São essas as formas de pontuar. Ganhar conflitos, né, você vai, tanto guerra quanto revolta, você vai estar ganhando pontos de vitória. Colocar tiles, né, você vai estar coletando pelos seus líderes. Preto coleta todas as cores e o vermelho, o azul e o verde coletam pelas tiles das suas cores. Agora vamos explicar como é que funciona fazer um monumento. Como é que funciona? Você tem que fazer um quadrado 2x2 da mesma cor. Então, vamos lá, vamos dizer que você fez aqui, ó. 1, 2, 3. E quando você colocar o quarto, você ou seu oponente colocar o quarto tile, você pode virar as tiles, só que ela deixa de estar dando aquela pontuação, né? Ela não é mais um templo, né? No caso aqui é o vermelho, então não é mais um templo. Então você vira e escolhe um templo com a cor, né? Pelo menos com a cor, com uma das cores daquele líder, né? No caso é o líder vermelho, então você vai pegar ou vermelho e azul, ou vermelho e preto,
ou vermelho e verde e vai criar um templo, né? Se você criar esse templo, toda rodada que você tiver um líder, por exemplo, se você tiver um líder azul e vermelho, você vai pontuar um ponto para cada líder que tiver naquele reino. Não precisa estar adjacente, né? Então você vai estar pontuando um vermelho e um azul toda a rodada. E eu também, né? No caso o touro, tanto o leão quanto o touro vai estar pontuando. Aqui nesse caso aqui ele não vai pontuar porque é preto. Teria que ser preto mesmo para ele poder pontuar. Por exemplo, se ele colocasse o preto e vermelho aqui, tanto eu quanto ele pontuaria, né? Ele pontuaria pelo vermelho e eu pontuaria pelo preto. Então, mas como está o preto, o vermelho e o azul, e ele não vai querer que eu pontue, ele vai colocar o vermelho e o azul. E tem esse outro tipo de monumento aqui também, que você vai colocar quando você faz uma linha de no mínimo 3. No caso aqui você já colocaria um monumento vermelho. Aí você pode fazer de outras cores também. Por exemplo, aqui você vai colocar 2 pretos aqui, você tem uma linha preta, coloca um monumento preto. E assim vai, né? O azul, o vermelho, os outros jogadores podem trocar de lugar. É só fazer uma linha maior. Por exemplo, se aqui está uma linha vermelha, chega um outro jogador e faz uma linha vermelha de 4 aqui. Então automaticamente ele fez uma linha maior, então ele vai lá e rouba o monumento. Esse outro tipo de monumento, ele dobra a pontuação. Então se o líder vermelho está aqui, e a partir desse momento que está o templo aqui, vamos dizer que tem uma linha de 3, eu coloquei o templo, e vamos dizer que eu coloquei mais um. Então, em vez de ganhar um ponto pelo meu líder que está aqui, eu ganho 2 pelo monumento. Eu ganho um pelo monumento e um por ter descido a tile vermelha. Por exemplo, aqui no preto, se eu descer uma tile preta, o meu líder preto vai ganhar 2 pontos. Um pelo monumento e um pelo líder por ter descido uma tile preta. Esses são os 2 monumentos e ainda tem mais um. E ainda tem essa aqui que é a maravilha, que você, em vez de fazer um quadrado ou uma linha, você vai fazer uma cruz, né? Então, se você conseguir formar uma cruz, vamos botar aqui, uma cruz preta. Vamos lá, 2, 3, 4, 5, da mesma cor. Você vai lá, corte. E aí vem a figura nova aí que vem nessa edição da Fantasy Fly, que é o Shadow. Você coloca ele por cima, e aí se o rei estiver naquele reino que tiver a maravilha, no caso aqui, esse tudo é um reino só, né? E o que a maravilha faz? Ela dá ao rei daquele reino um ponto de vitória da cor que ele quiser. Ele pode escolher a toda rodada uma das 4 e ganhar um ponto de vitória. Então, muito bom essa maravilha, e vai fazer aquele reino ser valorizado. Então todo o líder, né, todo rei vai querer estar naquele reino ali para poder estar ganhando um ponto, a escolha dele a cada rodada. Então é muito bom. Ele pegando o preto aqui, o touro pegando da cor que ele quiser, ele vai nivelando ali os pontos dele, né? Lembrando que quem tem menos ponto, né, é aquele ponto de vitória que você tem menos que vai contar no final do jogo. E é isso aí, Tigres e Eufrates. Essa é a base do jogo, né? O jogo vai crescendo, né? A medida que você vai colocando as taias, vai rolando os conflitos. E é um jogo sensacional, né? Como eu disse, é dado como o melhor jogo do Reino Knizia, né? Um dos melhores, né? É top 1 aí de muitos jogadores. Se você for procurar aí, perguntando pra galera, é top 1 ou top 5, no mínimo, top 5 aí de muitos jogadores. O jogo era na versão anterior de 3 a 4, hoje nessa versão da Fantasy Fly é de 2 a 4 jogadores. O jogo funciona redondinho, tanto para 2, quanto para 3, quanto para 4 jogadores. Qualquer número de jogadores funciona muito bem. Tem gente que não gosta muito do jogo A2, mas eu gostei muito, né? Tem gente que fala que o jogo funciona melhor com 3 ou 4 jogadores, mas eu gosto muito de jogar em dupla, né? Jogar em 2, né? Jogar 1 contra 1
eu acho que funciona muito bem. É um jogo que está sempre bem ranqueado aí, tanto no Board Game Geek quanto na Ludopedia. Na Ludopedia agora não está tão bem ranqueado. Nesse momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, ele está em 135, mas no Board Game Geek ele está em 49, então ele está sempre bem ranqueado aí, pelo menos na Board Game Geek. Na Ludopedia ele estava no top 100, mas saiu já tem algum tempo, inclusive. O jogo demora aí uma média de 1 hora e meia, né? Depende do número de jogadores. De 2 jogadores demora em média aí uns 40, 50 minutos. E 3 ou 4 jogadores demora essa média de 1 hora e pouco, 1 hora e meia, podendo passar um pouquinho disso aí. E a arte, né? Como eu disse, a arte mudou. Vou mostrar também a arte dos shields aí também, mudaram das 2 versões. Eu só acho que o shield tinha que ser um pouquinho maior, mas enfim, tem que ser pelo menos um pouquinho mais alto, um pouquinho maior para esconder, porque à medida que você vai ganhando ponto de vitória, você tem que empilhar, e o shield vai ficando pequeno. Mas enfim, de resto acho que não tem nada a reclamar do jogo, nem dessa versão, nem das versões anteriores. O jogo é perfeito, o jogo é muito bom mesmo, você frita cérebro para poder, onde eu coloco, onde eu travo o jogo, vale a pena arrumar um conflito aqui ou arrumar uma guerra ali, enfim, é um jogo muito bacana, vale a pena estar adicionando. Eu digo, acho que até é essencial em qualquer coleção. Uma coisa que eu não falei, né, o tabuleiro tem 2 lados, né, eu estava quase esquecendo disso. Ele tem o lado mais dito, mais fácil, que é esse lado aqui mesmo, da borda amarela. Esse lado aqui tem 10 símbolos, né, 10 schedules, para você colocar os templos. E esse lado aqui já é mais avançado, ele tem 14 schedules, então aqui a porrada come com mais força, né? Aqui os templos os reinos vão ficar mais próximos, então vai ter mais conflitos. E o tempo de jogo aqui é maior, né? O da borda azul. Então aqui a porrada come com mais força, né? Então você começa jogando aqui para você pegar o feeling do jogo, né? Que são 10 tempos, e passa, quando você já estiver familiarizado com o jogo, passa pro modo avançado, que é o outro lado. Então, jogaço. Todo mundo que joga gosta, difícil não gostar, porque é um jogaço mesmo. Essa versão ficou muito bonita mesmo sendo as peças de plástico, né? Tem gente que reclama, plástico, madeira, mas eu não tenho muito disso. Eu só gosto que os componentes sejam bonitos, né? Bacana, e esse aqui é excepcional, né? Não tenho o que falar da Fantasy Fly. Sempre, né? Sempre estou elogiando aí, porque são jogos muito bonitos. As versões da Fantasy Flight são sempre muito bem caprichadas, né? São sempre muito bonitas. Só para ficar claro aí que me embolei um pouquinho durante as explicações, isso é um monumento e isso é um templo. Chamei isso de templo durante a explicação, mas isso é um monumento e isso é um templo. As taias vermelhas são um templo. Isso não é monumento também, chamei de monumento, mas são edifícios de civilização. E isso não é tile de conflito nem tile de combate. É uma tile de unificação. As tiles, tanto as que são descartadas na guerra, quanto as que são descartadas na revolta, são descartadas definitivamente até o final do jogo. Não voltam para a sacola, descartadas até o fim do jogo. E tem mais uma coisinha, eu não mostrei... Faltou mostrar uma diferença aí da versão antiga para essa versão. O tamanho do tabuleiro é um pouquinho diferente, né? Esse tabuleiro aqui é um pouquinho menor do que a versão anterior. Falta falar também quando o jogo acaba. O jogo acaba quando acabam as tiles da sacola de compra ou quando sobram 2 ou menos tesouros sobre os templos no tabuleiro. E é isso aí. Esse foi o review do Tigres e Eufreites. Valeu a quem assistiu e até os próximos vídeos.